Então, pessoal, resumo de tudo isso. A função ela é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Os números que aparecem aqui, são chamados coeficientes, tá certo? Considerar sinais negativos caso apareça nesses três termos. Observar que quando aparece apenas x ao quadrado, é porque aqui está subentendido que é 1, então, no caso aqui, o a é 1. Se eu tiver um menos x ao quadrado, então o a é menos 1, porque o 1 está aqui, escondido, subentendido. Se caso aparecer na minha função quadrática um x ao quadrado mais x mais 7, por exemplo, aqui é 1 também. E aqui é 1. Se for menos x, aí é menos 1 o b. Então, observar todo esse detalhe quando aparecer. Bom, sabendo quais são os coeficientes, eu consigo calcular o zero da função, né? Os zeros, ou seja, os valores que zeram a função, zeros ou zero, vai depender, né? Depois vocês vão ver que pode ter um ou dois valores, que é a mesma coisa que a gente calcular raízes da função. Mesma coisa, ou uma coisa ou outra. Quando você fala zero da função, é a mesma coisa que raiz da função. Você vai estar calculando valores em que, quando eu substituo em x, eu zero a função, tá certo? Pronto. Vou dar um exemplo de uma função. Menos 4x ao quadrado mais 7x menos 3. Olha, se eu escrever assim, é porque eu estou dizendo que é a função. Para eu calcular o zero da função, eu preciso reescrever essa minha função e igualar a zero, porque aqui eu quero saber quais são os valores que eu substituo em x, nesse canto aqui, e calculo e o resultado dá zero. Quais são esses valores que eu substituo aqui e dá zero? Bom, para isso, tem um método, que é o que eu estou trabalhando, você utiliza Bhaskara, que é x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Esse A e esse B vêm dos coeficientes, que são os números que estão do lado das letras. Mais uma vez, coeficientes são os números apenas, letra não entra, e nem também é o expoente. São os números que ficam ao lado do valor de x ao quadrado e de x elevado a 1. São esses aqui que são os coeficientes. Esse não, esses são incógnitas, tá certo? Aqui também é o coeficiente, que é o termo independente. E quem é delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, primeiro calcula-se delta, para você saber se esse delta é positivo ou igual a zero, para poder continuar a conta, porque se esse delta for negativo, se esse número de delta for um número menor que zero, ou seja, um número negativo, logo não existe x que pertença aos reais. Por quê? Porque não tem como conseguir resolver nos reais algo desse tipo, raiz de menos 7. Não existe raiz negativa nos reais. Isso a gente vai deixar para os complexos depois, que é o conjunto dos complexos, tá certo?